Voltei para falar um pouco sobre como estudar. E para isso, eu vou mostrar para vocês mais um sketchbook meu de um período meio turbulento no mundo, que foi a pandemia. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu pensava para estudar. Porque quando chegou a pandemia, eu fiquei pensando, tá, e agora, né? O que nós vamos fazer? Acho que todo mundo pensou mais ou menos igual, né? Eu, logo nos primeiros dias, pensei, por que não revisitar todos os temas que há muito tempo eu não estudo, né? Então, o desenho, a perspectiva, a parte anatômica, tudo, a pintura, tudo. E deu muito tempo, porque ficamos um bom tempo, um bom período parados, né? Então, como sobrou muito tempo, eu comecei a estudar para valer vários temas. Um deles, o que me pegou quando que eu sentei, que eu fui começar a estudar, foi a parte de anatomia. Então, o caderno que eu vou mostrar para vocês hoje tem muito a ver com anatomia, tem um pouco de perspectiva ali também, mas olhando ele, lembrei de uma coisa que eu fazia bastante, que era separar por semanas. É meio que ter um objetivo por semana. E eu vou mostrar que num caderno tem isso. Então, para estudar, pessoal, não é só copiar, é entender. E quando eu falo que é entender, vocês têm que ser curiosos, eu tenho que ser curioso para conseguir ir mais além do que copiar. Porque copiar, você pode pegar livros, comprar livros, PDFs, vocês podem ver vídeos no YouTube, não tem problema, vocês vão copiar. Tá, mas como aquele artista chegou naquele resultado? Qual que é o pensamento, qual que é a cabeça desse artista? Então, não é só copiar. O copiar, esse artista te dá de mão beijada algo que ele já consegue dominar. Aí o que você vai fazer? Você vai copiar o que ele fez. Não tem muito cabimento, porque na verdade, você já está copiando algo que ele destrinchou antes, algo que ele estudou. Então, qual que é o estudo dele? Como que ele chegou naquele resultado? Certo? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar meu caderno para vocês. Esse aqui é o caderno, tá? Já faço a minha propaganda aqui da Lado B Escola, onde eu dou aula, presencial e online. Então, para quem quer estudar comigo. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, eu sou tatuador, tá? Esse é meu Instagram, Dom Rodrigues Arte. E além de dar aula, eu dou aula há mais de 30 anos, eu acredito. E eu sou tatuador há 20 e poucos anos. Então tem muita gente que não sabe que eu dou aula e tem muita gente que não sabe que eu sou tatuador. Então, eu sou tatuador. Esse aqui é o meu. Onde está a minha mão aqui, ó? Esse aqui é o meu perfil pessoal, onde eu mostro as minhas técnicas, meus estudos, meus desenhos, mas também posto as minhas tatuagens. Então, quem quiser tatuar comigo, segue lá e manda suas ideias no nosso WhatsApp, tá? E para quem quer desenhar comigo, quer estudar comigo, quer meus feedbacks, lá do B Escola, onde eu dou minhas aulas e os meus workshops, presencial e online, tá bom? Bom, chega de falar. Aqui está o meu caderno de estudos. Comecei copiando, como todo mundo faz, né? E eu fui logo na parte de anatomia. Então, essa parte de estudos aqui, eu comecei a estudar a parte de anatomia. Tá ok. Comecei a anotar ali os nomezinhos, como muita gente faz também, né? Ó, dá para ver aqui. Acho que vou jogar um pouco para cá a câmera. Acho que só ajustar o caderno. Não, ajustar a câmera. Algo assim, ó. E joga mais para cá a câmera e ajusta. Acho que tá bom. Enfim, tá. E aí nós temos aqui muitos estudos, tá? Só que o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar anatomia, voltar a estudar anatomia, uma coisa que começou a pegar. Se eu estudo, por exemplo, aqui a escápula, perceba aqui que vai ter muito estudo da escápula, essa região da escápula. Então eu comecei a estudar a escápula em vários e vários ângulos, porque é muito comum a pessoa copiar a escápula numa posição e achar que já sabe tudo de escápula. E eu comecei a pensar, tá, mas se eu vejo essa escápula de costas, como que ela funciona?
como que é a escápula de frente, né? Como que é a escápula de lado? Como funciona o movimento da escápula? E eu comecei a me fazer essas perguntas. Lembra do que eu falei no começo? Curiosidade, vocês têm que ser curiosos. Entender uma escápula de frente não faz de você um conhecedor de escápulas. Eu não sei nada de escápula. Mas o que eu sei hoje é muito mais do que antes de fazer esses estudos. Então eu fico meio assim, toda vez que eu vou desenhar algo, eu não gosto de pensar nesse algo numa posição. Eu gosto de pensar nela em várias posições, pensar nela tridimensionalmente. Então, eu comecei a pesquisar sobre escápulas e fazer muitos estudos sobre escápulas, né? Depois, lógico que eu fui trabalhando outros músculos, tentando entender nos desenhos, nas fotos, o que eu estava vendo, tá? Mas vira e mexe, vai aparecer ali, ó, a escápula de novo, ó, a escápula de novo. Por quê? Não é porque eu passei ali umas horas, né, do dia, talvez 1, 2 dias estudando escápula, que eu sabia sobre escápula. Então, o tempo todo eu revisitava o tema escápula. Já aparece aqui um tema que é perspectiva, para intercalar e não ficar cansativo, não dar uma saturação nos estudos, eu comecei a voltar a estudar perspectiva. Então, fazia com lápis, né? Fazia o acabamento com caneta e depois eu vinha com uma aquarela pintando o caderno. O caderno, pessoal, é um caderno de sketchbook comum, tá? Ele não é feito para água, ele não é feito para aquarela. Mesmo assim, eu gosto dessas rugosidades que ficam no papel depois que a gente passa a água por cima, né? Voltei para anatomia, porque é um assunto muito difícil, e eu começo aqui a pensar nas linhas, tá? E não só na parte da estrutura muscular, mas também pensando já no acabamento com as linhas, né? Então vocês podem perceber que aqui já estou começando a estudar alguma coisa com a linha. Ó, aqui eu estou fazendo um agrupamento dos músculos para ver as formas, como fica esteticamente com a luz e com a sombra, tá? E aí eu volto para a perspectiva, e vocês vão perceber que um momento ou outro eu vou cansando, eu vou intercalando. Faço um pouco de perspectiva, volto para a parte anatômica. Faço a perspectiva, volto para a anatômica, tá? Ó, nesse caso, eu estava tentando pensar no agrupamento dos músculos. Eu não sei se era isso realmente que estava pensando na época, porque já fazem aí quase 5 anos, né? 2020, olha lá. 2020, está aqui em cima, tá? Então, logo mais, esse caderno vai fazer 5 anos, tá? Ó, estudando o giro de caixa, que eu falo sempre nos meus workshops, sempre eu falo nas minhas aulas sobre como girar e conectá-los, tá? Então, aqui, ó, início da segunda semana de estudos. Olha que legal. Primeira de semana de estudos, fim da semana da primeira semana, ó. Início da segunda semana de estudos, tá? Então eu ficava anotando para ver quantas páginas eu estudava por semana. Então, por exemplo, nessa primeira semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas frente e verso, né? E aí eu comecei a segunda semana de estudos. Continuei fazendo conexões, continuei fazendo o desenho das linhas, principalmente para entender a volumetria dos músculos, tá? Tentando fazer algo horripilante de horrível aqui, mas tudo bem, são tentativas, tá? E aí, estudando planos, ó, né? Então, continua estudando planos, pensando, voltei aqui, ó, para a escápula, para a clavícula e para a região do deltoide, né? Para as três cabeças, vendo em outras posições, tentando entender, ó, novamente, ó, como que faz o giro do deltoide, pensando na simplificação das caixas, como eu posso tentar entender e encaixar. Não existe uma forma, pessoal. Existem milhões de formas, tá? Aqui estudo de planos, né? Mais estudo de planos, texturizando, ó.
arriscando tentar entender como coloca texturas, né? Novamente, mais encaixes aqui para tentar entender ah, a função dessas peças encaixadas umas às outras. Aqui eu comecei a arriscar um pouco sobre alguns veículos, olhando veículos ali em fotografias e tentando fazer sempre com caixas. Todos esses desenhos foram feitos com caixas, tá? Depois eu passei nanquim e depois a aquarelinha ali, ó, para criar essa corzinha interessante, tá? Perspectiva um pouco mais angulada, comecei a arriscar a fazer uma estilização, ó, dos rostos. Aqui eu estava trabalhando mais a questão das linhas, né? Tentando entender um pouco como funcionam as linhas. Então aqui virou uma bagunça e hoje eu entendo o que aconteceu aqui, né? Deixa eu passar para cá. Ó. Eu entendo o que rolou, eu entendo o que daria para hoje o que daria para melhorar, tá? Mas eu tive que passar por essa fase, tentar entender e copiar essas linhas foram muito importantes porque eu fiz o sketch desse desenho e depois eu fui fazendo a linha sem fazer o esboço das dobras. Eu fui colocando as dobras, fui colocando as linhas, né, de uma maneira sem ter que estudar, mas na observação. Aqui eu estava tentando estudar estilização, olhando alguns artistas, só que eu pegava fotos e tentava aplicar as minhas estilização às fotos. Então, olhando para artistas, alguns artistas que eu gosto, que eu admiro, tentando observar o que eles simplificavam naqueles desenhos que eu poderia passar para as minhas fotos, né? É, ó, trabalhando muito a questão de linha. Aqui já é canetinha, tá? Não é mais aquarela. Mas eu tentando aqui, ó, observar como usar melhor as linhas, como tentar deixar esteticamente bacana essas linhas. E eu fui testando, ó, muitas vezes, estilização de rostos, estilização de figuras inteiras, né? Essas fotos são muito conhecidas, no Pinterest acha muito fácil elas, então tentando estilizar usando linhas, né? Aqui, ó, continuo com as linhas, tentando entender essas formas das linhas. Deixa eu ver se eu já passei da data, porque aqui, ó, início da segunda semana, deixa eu ver até onde foi essa segunda semana. Ó, tudo isso aqui, ó, até aqui, até aqui. Terceira semana. Aparece aqui, ó. Tá? Então começo a partir dessa terceira semana a. Acho que eu estava mais focado na linha nessa terceira semana, ó. Olha que bonitinho esses estudos de perspectiva, né? Então, alguns veículos, né? Algumas pequenas paisagens aqui, né? Ó, e tentando entender a linha o tempo todo, ó. Tudo faz parte dessa terceira semana aqui, né? Ó, tentando entender a volumetria, tá, dos rostos, estilização, o tempo todo tentando estilizar, né? Usando fotografias, mas estilizando, não deixando que eu copie a foto do jeito que ela é. Fim da quarta semana já tá aparecendo aqui, ó. Fim da quarta semana. Então eu perdi a terceira semana em algum lugar, ó. Terceira semana, início da quarta semana aqui, ó. Tá aqui, ó. E fim da quarta semana. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 páginas que foi da minha quarta semana. Início da quinta semana, voltei para anatomia. Ó, comecei a estudar novamente anatomia, pensando de novo, acho que nessa semana eu estava pensando mais no tronco, então provavelmente foi isso. Pensando aqui, ó, no serrátil, pensando nos oblíquos, né, pensando na costela, nas caixas que compõem essas formas simplificadas, né? Deixa eu anotar aqui, ó, início da quinta semana, tá? E aí eu fui colocando caixas, ó, percebam que foi isso. Eu dei muito foco no tronco na quinta semana, ó. Eu dei muito foco para o tronco, usando caixas, usando a parte anatômica óssea e estudando também a parte muscular, tá? Então, na quinta semana, dá para perceber que foi praticamente, ó, muitas folhas usando o tronco como base, ó.
Ainda está no tronco, ainda está na semana certa. Ó, só tronco, ó. Essa foi minha semana, fim da semana. Ó, olha quantas folhas estudando o tronco, ó. Só o tronco, em uma semana inteira, tá? Início da sexta semana, começo da sexta semana, tá? De novo, ó, bastante tronco, ó. Bastante, é um assunto muito complicado. Então eu fiquei estudando vários livros, vários vídeos, vários aplicativos de anatomia, né? Eu tô aqui, ó, estudando ainda tronco. Olha quantas folhas para estudar o tronco, pessoal, tá? Aí eu cansei e fiz ali um rinocerontezinho, mas continuei no tronco, ó. Olha isso, né? Estudando a parte óssea. Por quê, pessoal? Não é um desenho que vai fazer você desenhar bem um tronco. São vários. São vários. Olha quantas folhas dessa semana, ó, usando o tronco como referência, ó. E mesmo que eu coloque aqui as pernas, os braços, o foco ainda era desenhar o tronco, né? Deixa eu ver se eu não passei. Não, né, ó. Aparentemente tudo isso aqui, ó, é da mesma semana, da sexta semana ainda, ó. Tudo. Sexta semana, ó. Então, é que nem eu falo, não é desenhar um retrato que vai fazer de você um desenhista bom em retrato. Vocês vão ter que fazer muitos desenhos de retratos, né? Aí eu fiz uns crânios aqui, será que faz parte? É, ó, fim da semana, da sexta semana. Eu parei aqui, ó. Então, provavelmente aqui eu cansei e fui estudar um pouquinho de texturas, né? Fiz uns crânios de animais, ó. Canetinha, caneta nanquim comum, tá? Aqui também, ó, uma estilizaçãozinha outra, né? Comecei a arriscar jogar um nanquim por cima desse papel. Aqui eu estava estudando a linha com uma ponta só, não variando o peso, tentando fazer com o mesmo peso, tá? Aqui tem um pouco de... qual que é o nome daquele artista? George Bridgman, tá aqui, tá? E aí, início da sétima semana. Início da sétima semana, vamos ver o que aconteceu, né? Tem uns orcs aqui, ó, tem umas figuras feitas com linhas, uns heróis, alguma coisa assim. E aqui provavelmente foi um dos meus primeiros estudos de imaginação aqui desse caderno, tá? Usando tudo aquilo que a gente vem estudando, que eu falei para vocês agora. Então provavelmente isso aqui já é um estudo de imaginação, tá? Aqui é cópia de algum artista que eu gostei bastante para tentar absorver a essência do desenho dele. Com certeza eu estava estudando acabamento com lápis, ó. Por isso que eu estou usando muito a questão do lápis aqui, percebam isso, ó, né? Um acabamento mais refinado com lápis, né? Usando os ângulos. Nessa semana também, deixa eu ver, só marcar aqui, fim da sexta semana, início da sétima. Então, ó, comecei a estudar de novo a parte de perspectiva, então cansei, mas intercalando com a anatomia, ó, estudava, calculava, recalculava, tentava, né, criar esses planos aí para conseguir duplicar, voltava para a anatomia, tá? Então, sempre intercalando anatomia, perspectiva. Eu provavelmente tenho um caderno mais específico de anatomia. Percebo que nessas imagens aqui eu ainda estou muito focado nas caixas e também bastante no tronco, mas eu volto, ó, a estudar a parte de estilização, tanto que está aqui, ó, do Lendecker. O estudo veio dele, provavelmente essas cópias. Olha aqui como está muito caixa, né? Para tentar entender essas figuras, para eu poder desenhar de imaginação. Desenhar caixas, desenhar cilindros, ajuda muito depois a gente desenhar de imaginação, tá? Aqui, ó, vocês percebem que tem uma figura que eu usei fotografias, mas eu estou querendo estilizar. Ó, como eu estou querendo soltar o meu traço, não me prender realmente na figura da cópia. Aqui tem um estudo já do Andrew Loomis, ou seja, eu estava nessa semana tentando estudar de tudo, né? Então, nessas semanas de que eu falo da pandemia, eu não estava só focado em estudar um método, eu estava procurando vários métodos, reestudando todos esses métodos. Aqui é Loomis ainda, dá para perceber, tá? Aqui é muito Loomis ainda, tá? Muito do Loomis.
continuo estudando e fim da 7ª semana aqui. Então temos todas essas folhas estudando dessa semana, tá? Início da 8ª semana, voltei para o tronco, principalmente focado provavelmente nas costas, tá aqui, ó. E eu comecei a desenhar o tronco novamente, intercalando um pouco com perna, mas sempre focado no tronco. Toda vez que eu canso de alguma coisa, eu paro, respiro, faço outros estudos, faço outros desenhos e depois eu volto a praticar aquilo que eu estou me dedicando daquela semana, né? Eu falo isso para os alunos o tempo todo. Toda semana eu coloco metas para cumprir. Então, essa semana eu vou estudar só olho, eu vou estudar só nariz, eu vou estudar só boca. Tem gente que fica muito apavorado e quer estudar de tudo e não consegue, a cabeça não vai conseguir absorver tanta informação em tão pouco tempo, né? Provavelmente aqui nessa semana eu estava trabalhando mais o desenho solto, ó, né, com um desenho mais simplificado, tentando trabalhar um pouco do gesturing. Aqui voltei para o tronco, olhei para as costelas, contava, via, comparava com fotografia, comparava com desenhos de outros artistas e sempre estudando a parte da estruturação. Aqui eu arrisquei fazer alguma coisa em perspectiva na época, tá? Colocar realmente a perspectiva a favor aqui da construção. Aqui, novamente, ó, braços e tronco, tá? Novamente, ó, tronco na parte das costas, provavelmente alguma estilização que eu vi em algum lugar. Aqui, ó, eu anotei alguns artistas e tal, mas sempre pensando, ó, no tronco, tá vendo, ó, o acabamento. Olha lá, novamente, linhas, pensando nos planos o tempo todo, pensando nas caixas o tempo todo. Aqui, provavelmente, eu comecei a soltar mais, olhando para as imagens, tentando brincar um pouco com o gesturing, e foi assim durante a semana, ó, início da semana 8 ainda estamos aqui, ó. Mais desenho só caneta, estudando o gestual, estudando a simplificação das formas, né? Aqui tentando entender o encaixe dos ossos, tentando encaixar. Aqui no YouTube tem algum vídeo que eu vi a respeito disso aqui, bem legal. E eu estudando, ó, caneta mais grossa, caneta mais fina, tentando ver como ficaria a estética. Voltei para o braço, tem dúvida? Voltei para o braço, né? Fiz alguns crânios para deixar mais calmo, né? Só tronco, só braço, só perna. Depois volta para a caixa, para os cilindros e a mesma coisa. Aqui provavelmente estava estudando mais a perspectiva da perna, né? Me dedicando um pouco mais a ela. Ó, duas formas aqui, ó. Eu pego uma, depois eu tento bagunçar um pouco, deixar um pouco mais estilizado, né, para ver como funciona, copiando uma foto e tentando aplicar numa ideia. Aqui é chato pra caceta, mas temos que entender essa parte óssea, entender como funciona a parte do húmero, como funciona a parte do rádio, a parte da ulna, né? No encaixe do braço, esse movimento que a gente faz com o braço modifica toda a parte óssea e parte muscular. Então, é importante saber, sabe? Aqui eu tava brincando um pouco com caneta, aquela caneta pincel, né? Então eu fiz esses desenhos sem sketchar, eu fui desenhando, inspirado, obviamente, pelo Kim Jong-gi, né? O Kim Jong-gi, que faleceu alguns anos atrás, que era um mestre, um incrível, era mais que isso, acho que era um demônio mesmo, absurdamente incrível, tá? Que desenhava absurdamente. Inspirado nele, eu comecei a fazer esses sketches com caneta livre, sem sketches a lápis, sem estudo a lápis, e depois com uma caneta pincel com cinzas, eu apliquei esses cinzas aqui para fazer uns testes, tá? Aqui eu volto para o braço, tentando entender, não é cópia, é tentar entender, porque muitas vezes você vê um livro e você fala, bom, aqui existe o músculo. Quando você vai para a foto, você não sabe onde está aquele músculo. Então, eu sou assim, eu gosto de pegar livros, eu gosto de pegar aplicativos e eu gosto de pegar fotos reais e até vídeos de dissecação que tem no YouTube, para ver aquele músculo funcionando, ver aonde ele está encaixado, ver aonde ele está se posicionado, né?
E eu tô na... Que semana aqui, gente? Vamos ver. Só para eu ter uma noção. Se eu já comecei aqui outra semana. Ó, isso aqui, ó, tudo é fim da semana 8 ali. Começo da semana 9 que eu já mostrei aqui para vocês. Então, tudo isso aqui da semana 9, ó. Voltei para os braços, voltei para os troncos, voltei para os braços, ó. Anotando novamente. Sempre que vai encontrando algo novo, putz, deixa eu ver isso aqui. Tentando criar algo de imaginação, tá? Isso aqui foi graças aos estudos anteriores, pegando o movimento, tentando pegar a fluidez dos músculos, a simplificação deles, né? Aqui, ó, tentando entender os movimentos, caneta, movimentos ainda mais gestuais, ó, volta para os peixinhos aqui para descansar um pouco, né, dos músculos e tal. Aqui termina a minha semana 9, tá aqui, ó, mas eu fiz aqui ainda esse caderno. Eu lembro até, é, eu acho que foi num domingo à noite que eu tava fazendo isso aqui. E, de novo, pincel, caneta pincel, né, da Pentel, se eu não me engano, tá? E depois com aquelas canetas, caneta pincel que você carrega, são recarregáveis, eu coloquei lá um cinza. Ah, não, desculpa. Caneta, pincel nanquim normal, para fazer esses traços, e Copic, caneta marcador para fazer esses cinzas, tá? Aqui foi com Copic marcador. Início da semana 10. E aí eu começo aqui a fazer o quê? Uma estilizaçãozinha, volto para os braços, volto para os braços, de novo, ó, de novo desenhando o braço, de novo desenhando o tronco. Tá vendo? Vocês percebem que eu não dei atenção ainda para a cabeça, eu não dei atenção devida às pernas, porque eu estava muito focado no tronco e braço. Ó, aqui começa um pouco de perna, tá? Ó, começa um pouco da perna. Volto a estilizar alguma coisa, né? Mas aqui, ó, de novo, braço. Ó. Esse caderno, ele tá muito focado em braço e tronco, tá? Eu acabei esse caderno, não foi o final da semana 10, né? Ó, não tenho final da semana 10. Simplesmente eu acabei o caderno e fui para um outro caderno para finalizar o meu estudo da semana. E aqui, de novo, tronco, clavícula e tudo mais, tá? Então, o que eu gosto desse caderno aqui, gente, para mostrar para vocês, é um pouco de estudo que eu faço e eu venho completando cadernos e mais cadernos até hoje. Não com a mesma frequência que eu fiz nessa pandemia, obviamente, mas eu uso meus cadernos, né? Quem viu meu vídeo anterior sobre sketchbook, eu falo sobre aproveitar melhor as folhas. E vocês perceberam que nesse caderno eu já estava aproveitando melhor as folhas, porque caderno de estudo é isso, é bagunça, ó, é muito estudo, é muita informação. E não é um caderno caro, acho que esse caderno é da Canson, ó. Tá aqui, da Canson. É um caderno de sketch, tá? É um sketchzinho. E eu comprei muito desses cadernos também na época. Usei muitos cadernos assim. E eu vou mostrar para vocês muito mais cadernos. Que eu tenho muito caderno de desenho de pintura, caderno de anatomia e caderno de perspectiva. Eu tenho muitos estudos, muitos, 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 tá? Então não é da noite para o dia que se faz um artista. É estudando, é praticando, é colocando todo dia a prova, respirando fundo e falar, tá bom, meu Deus, vou estudar mais um pouco, né? Eu espero que esse caderno ajude vocês a entender um pouco de como funciona a cabeça de quem estuda arte, tá? É, no meu perfil aqui no YouTube, lá tem um link para os meus e-books, para quem quiser adquirir meus e-books. Lá tem vários e-books meus. Eu vou colocar mais e-books lá, tá? Mas eu tenho e-books de como construir cabeça, eu tenho e-books de como construir o corpo, usando temas de deuses, e eu tenho meus e-books de como desenhar caveiras, crânios, em várias posições, para ajudar a desenhar de imaginação. Baseado em tudo que eu venho estudando, eu vou criando esses e-books para ajudar vocês a criarem seus próprios desenhos também, tá? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.